Boa tarde, pessoal, tudo bem? Todo mundo almoçado, tranquilo? É bom começar aqui o período da tarde assim, né? A gente está acompanhando um congresso que é extremamente importante para o nosso país, onde a gente tem grandes nomes da área da saúde, da área da política, né? Da comunicação, e pessoas que vivem, né, enfrentando os desafios, né, na área da saúde. E é muito bom reunir todo mundo aqui. Primeiro, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Thaís Itaqui, eu sou jornalista. Tenho trajetória na TV Globo por 20 anos. Fiz o Profissão Repórter, 10 anos. Depois Globo News, mais outros 10. E aí eu fiz uma grande transição de carreira ano passado, mas eu mantive a minha essência. Eu sou jornalista de direitos humanos, tinha um sonho de ter uma produtora que trabalha com vídeos e documentários e educação e impacto social. E eu tinha um sonho que ela chamasse Como Ser Humano. E eu estou realizando esse sonho. Então, eu estou aqui como jornalista e também como produtora, fazendo um trabalho muito bonito aqui de cobertura também. E muito honrada em fazer parte desse painel, que tem uma carinha de podcast, né? Está todo mundo aqui, eu já vou apresentar os convidados para vocês. Mas é um tema que mexe muito comigo há muito tempo, porque eu falo que eu venho do chão de fábrica. E quando a gente vem do chão de fábrica e conhece tudo o que acontece desde lá embaixo, né, desde a ponta daquele trabalho, a gente sabe muito do processo, né, e o que deve e o que não deve acontecer em relação às relações trabalhistas, né, a esse olhar de saúde dentro das empresas, de responsabilidade social. Então, eu passei também a falar sobre a temática do ESG, e é essa temática que a gente vai trabalhar aqui hoje. ESG em saúde, o futuro sustentável é agora. Para quem nunca ouviu falar dessa sigla, ela é uma sigla em inglês que significa Environmental, Social and Governance, meio ambiente, social e governança. Para questões ambientais, sociais de governança dentro das empresas. A gente fala muito que é um tema novo, né, uma sigla nova, para um problema, ou para uma área, ou para um assunto que já existia, né? As empresas sempre estiveram preocupadas com a sua própria responsabilidade social, né, com a sua responsabilidade ambiental. Mas aí, quando você dá luz, e você, é como se a gente pegasse uma lupa mesmo e colocasse esses temas como temas centrais de uma empresa, a gente ganha mais importância. Então, hoje, a gente sabe que as empresas precisam, sim, é dever e é obrigação, cuidarem de questões ambientais, né? Cuidarem das pessoas que trabalham com elas, sejam os colaboradores, sejam os stakeholders, como eles dizem, né? Mas os prestadores de serviços e todas as pessoas que se relacionam com aquela empresa de alguma forma, seja com a comunidade local ou com as pessoas que são atingidas por aquele trabalho de alguma forma, com a sociedade. Então, eu falo muito, nesse tema do ESG, sobre coerência. O que é a coerência entre pensar, sentir e agir? O que a gente pensa que é certo? O que a gente sente que é certo? E o que a gente faz concretamente que é coerente com esse pensamento e com esse sentimento? Eu digo muito que a área de ESG, claro, todas as áreas, elas precisam estar alinhadas aos nossos valores, né? Então, uma empresa que olha, que tem um tipo de produto e serviço, né, e que acaba atingindo pessoas, ela precisa não só no discurso se preocupar com a responsabilidade social, assinar os compromissos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Ela precisa, sim, sentir o que precisa ser feito, ouvir o que precisa ser feito e aplicar. Então, esse tema passou a ser um tema muito importante na minha vida também, porque eu vim da ponta, eu vim do chão de fábrica. Eu via o que estava errado e o que estava certo. Mas o que estava errado, eu queria poder ser uma célula de cura, uma vacina ali,
para conseguir trazer a consciência, porque eu acho que a gente precisa de consciência. Então, eu me tornei ativista em saúde emocional, porque a saúde emocional está dentro de toda essa área. E aqui a gente vai falar com pessoas que têm trabalhos maravilhosos, que vocês vão amar. Eu tenho certeza que vai servir de exemplo para todo mundo que está assistindo. A gente sabe que tem pessoas que estão aqui presencialmente, que conseguiram estar com a gente aqui, trocando esse calor humano. Muitos que estão acompanhando online, que se inscreveram. E eu espero que vocês possam aproveitar muito tudo que vai ser conversado aqui, porque vão ter ideias, tenho certeza que vai ter muito coração, né, muito planejamento, porque tudo tem que estar junto. Então, eu quero poder, antes não, eu já vou apresentar quem está aqui na nossa salinha de podcast. Começo com Malu Orsini, que é essa moça linda de verde aqui no sofá. Ela é Relações Públicas, com experiência em marketing institucional, eventos e engajamento com clientes em grandes empresas. É paciente de linfoma de Hodgkin, em remissão, graças a Deus. E é criadora de conteúdo digital. Uma salva de palmas para a Malu, gente. Ao lado da Malu, Ricardo Augusto Martins. Ele é vice-presidente da Hyundai América do Sul e Central. Uma salva de palmas ao Ricardo. Muito obrigada pela sua presença. Luciana Lobo, ali da ponta, professora de yoga e mestre em ciências biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, idealizadora do Instituto Zen Câncer. Uma salva de palmas para a Luciana. E aqui ao meu lado, Karine Cidade. Ela fundou a rede Inspire Ser, Mulher, Trabalho e Câncer. Ela é coach profissional e uma grande empreendedora. Uma salva de palmas para a Karine. Eu agradeço muito vocês por estarem aqui hoje. Tenho certeza que a gente vai trocar muito. Vai ser muito importante. Mas antes de passar a palavra aos convidados... não vai ter o vídeo agora? Maravilha. Então, já vamos passar a palavra, gente. Exatamente. A gente vai ter uma palavrinha da Maria Luísa Trajano no final, tá bom? Cadê aqui? A Luísa Helena Trajano, gente. A gente vai ter uma palavrinha da Luísa Helena Trajano, que é CEO da rede das lojas Magazine Luiza no finalzinho. Eu vou pegar meu outro microfone. Estão me ouvindo certinho? Todo mundo certo? Agora eu vou sentar, porque, gente, eu não vou ficar em pé aqui, todo mundo sentado, né? Pelo amor de Deus, vamos todo mundo ficar à vontade aqui hoje. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Já conversei um pouquinho aqui nos bastidores e fiquei muito curiosa em saber do caminho que cada um trilhou para estar aqui nessa conversa. E eu gostaria, primeiro, de dar a palavra a eles, para eles se apresentarem, falarem um pouco dos projetos, e depois a gente vai fazer um bate-papo aqui, uma troca, né, que é esse debate que a gente precisa ter, né, para a gente aprender um com o outro. Então, eu vou começar, gente, pela ponta. Eu vou começar pela paciente. Eu acredito que a gente está aqui por eles, né? E é um trabalho em conjunto. Mas eu acho que quando a pessoa que sofre com o problema, ela está engajada, a gente consegue entender quais são os desafios, o que deu certo, o que não deu certo. Então, eu gostaria, por favor, Malu, que você contasse um pouco para a gente da tua história, aqui para você abrir. A gente vai fazer, né, esse roteirinho da tua história aqui, mas se apresenta, por gentileza. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Malu, eu tenho 22 anos, sou paciente de linfoma de Hodgkin em remissão, como a Thaís já falou. Sou formada em Relações Públicas, acabei de me formar, agora no começo do ano. Trabalho no EUHub, sou
especialista ali em comunicação e engajamento com clientes. O El-Hub é o antigo Gympass, né? Uma empresa de saúde e bem-estar, que diz muito sobre a minha trajetória que eu vou contar agora. Mas eu fui diagnosticada nos últimos 3 dias ali de 2022. Eu era estagiária de marketing em uma empresa do mercado financeiro, que era a Cielo. Eu também estava entrando no último ano da faculdade, ano de TCC, então estava naquele momento crucial da vida de um jovem que está fazendo a transição da adolescência para a vida adulta. E aí descobri que estava com câncer por conta de um caroço no meu pescoço, descobri uma massa de 18 centímetros. Nem sabia que pessoas de 20 anos tinham câncer, né? Não é um assunto que as pessoas falam na roda, não é uma coisa que é aberta, na verdade, todo mundo trata como tabu, uma coisa que não deveria ser, porque se as pessoas de fato soubessem o tanto de adolescentes, de jovens que estão ficando doentes hoje em dia e que soubessem no começo o que é um linfoma, o que é a leucemia, conseguiriam tratar com muito mais efetividade, né? Conseguiriam acesso ao tratamento de uma maneira muito mais legal. E, enfim, descobri isso. E logo pensei, ferrou, né? Minha vida acabou, não vou conseguir terminar a faculdade, vou ser mandada embora. E aquele caos de últimos dias do ano novo, não sabia se ia viver, se ia morrer. E vivi, né? Estou aqui, estou ótima. Graças a Deus. Não só vivi como muitas portas se abriram no meu processo. Consegui terminar meu estágio, consegui terminar a faculdade. E aí queria contar um pouquinho de como foi o meu desafio dentro do mercado corporativo, né? Eu trabalhava numa grande empresa, trabalho ainda, estou nesse ramo corporativo. E eu lembro que uma das dúvidas que eu senti muito, e que foi uma das formas que eu comecei a criar conteúdo para a internet, foi que eu pesquisava no TikTok, ali no Instagram, rotina de pessoas que passavam pelo câncer, que fizessem quimioterapia, e não achava nada. E aí eu falei, não, peraí, né, galera? Tem que ter alguma coisa. Não tinha. Então, comecei a criar, eu tinha achado ali 1 ou 2 pessoas que mostravam, e aí eu comecei a mostrar a minha rotina do dia a dia, como era ir para o hospital, como não era, como que era a questão do meu trabalho. E eu tive um acolhimento muito legal dentro da Cielo, né? Eu tinha plano de saúde, graças a Deus, foi uma coisa que me ajudou muito. Fiz um tratamento bom num hospital bom também, que é o Hospital Samaritano, que por muito tempo eu tinha vergonha de falar isso para as pessoas, porque tem gente que não tem a mesma oportunidade que eu e que deveria ter. Isso foi uma pauta que a gente conversou aqui, eu e as meninas, sobre a gente ter vergonha de falar que a gente tem acesso às coisas, porque tem gente que não tem, quando, na verdade, todo mundo deveria ter. Isso deveria ser o básico, né? O mínimo que a sociedade, que os políticos, enfim, que as políticas públicas fizessem por nós. Mas, enfim, eu tinha o convênio, só que o meu convênio não cobriria um tratamento, né? E, mesmo assim, a empresa conseguiu fazer um upgrade ali do meu plano e me ajudar com isso. Então, além deles disponibilizarem o convênio, eles também disponibilizaram uma consultoria que fazia um acompanhamento comigo, que me ajudava. Sempre que eu tinha qualquer tipo de problema com o hospital, eu entrava em contato com essa pessoa da assessoria, da consultoria ali, ela me ajudava. Então, foi muito positivo. Além disso, umas outras políticas que eles conseguiram fazer assim por mim, né? Eu não podia mais ir presencial. Eu trabalhava no setor de marketing, né? E eu tinha muitos eventos que eu precisava ir, mas passei a não ir mais e tudo bem. Eu fiquei home office 100%. Meu médico queria que eu parasse meu trabalho. E eu não aceitei de primeira. Falei que não ia dar, não ia conseguir, precisava disso. E insisti, fiquei ali. Então, eles fizeram uma jornada de trabalho diferente para mim. Eu tomava quimioterapia a cada 15 dias. E na semana da quimio, eu só trabalhava 2 vezes por semana, porque os outros 3 eu ia para o hospital, ficava com os efeitos colaterais e, de fato, não tinha a menor condição, né, de eu seguir ali com uma jornada de trabalho. Então, essa flexibilidade foi muito boa, foi uma coisa que eles me proporcionaram e que eu consegui terminar o meu estágio, eu consegui ser efetivada, consegui virar analista. Fiquei 3 anos na Cielo, né? Então, eles fizeram muito parte do meu processo. Acabou que, um pouquinho depois disso, eu descobri que eu estava com uma pneumonia, fui parar na UTI, quase morri, e aí o meu médico falou, não, agora você precisa, de fato, focar no seu tratamento. E também a questão do trabalho, nessa mesma época, eu descobri que eu estava com depressão. Então,
Por que que eu estava, né, depressiva? Porque a minha vida estava parada, mesmo eu trabalhando. Eu me cobrava muito, então eu achava que eu tinha que entregar a mesma coisa no meu trabalho do que quando eu não estava doente. E foi virando uma bola de neve sem fim e eu não queria aceitar. Não era que ninguém do meu trabalho estava fazendo uma pressão para eu trabalhar. Imagina, as pessoas super me acolhiam. Só que eu não queria aceitar que aquela era a minha condição naquele momento. Então, foi uma grande bola de neve até eu enxergar que eu precisava focar na minha saúde e no que eu estava fazendo ali, e que se eu não focasse em uma coisa, eu não ia ter nenhuma das duas. Então, foi um super processo. Eu acabei ficando afastada ali, né? Acho que eu posso contar um pouco melhor. Também tive a volta para o mundo corporativo depois de 3 meses, quando eu terminei meu tratamento no final do ano passado. Voltei para Cielo, fui super bem acolhida, né? Eles fizeram toda uma recepção super legal para mim. Uma coisa que me marcou muito, eles acharam uma Barbie careca, na época eu estava careca, e me deram de presente. Nem sei onde eles acharam isso, mas era literalmente uma Barbie que eu guardo lá no meu quarto com muito carinho. E tudo isso ocasionou a minha transição diária, né? Eu estava no mercado financeiro e aí, de repente, eu vi que eu precisava trabalhar com alguma coisa que me trouxesse propósito, que estivesse alinhado aos propósitos da minha vida. E saí, fui para o Gympass, para o Hub agora. Então, vivendo, de fato, o propósito de ajudar as pessoas a encontrarem a saúde e o bem-estar, mesmo que seja dentro do ambiente corporativo. E acho que um ponto muito importante que tem que ser falado é sobre o paciente oncológico, né? Quanto que as empresas estão preparadas para receber um paciente oncológico, para receber um diagnóstico de câncer? Porque toda empresa tem, né? Talvez as pessoas não falem sobre isso. Ou falem só ali no Novembro Azul, no Outubro Rosa. Mas é o ano inteiro. O diagnóstico não é só nesses 2 meses. Então, a gente tem que falar sobre isso, porque não é para ser um tabu, não é para ser um assunto sensível. Sim, as pessoas têm câncer. Câncer não é sentença de morte. Estou aqui, estou viva, estou ótima. Não só eu, né? Graças a Deus. E isso tem que ser falado, gente, porque é assim que a gente muda as coisas, sabe? Ficar, ai, meu Deus, mas você teve câncer, tadinha. Não, não é tadinha. Putz, você teve câncer, você está viva, uau, que legal. Como que eu, empresa, posso te receber dentro da minha empresa aqui, de portas abertas? O que eu posso fazer para minimizar ali o impacto? Como que eu posso fazer para a sua saúde mental ficar intacta durante o tratamento? É uma jornada mais flexível? É ter ali um acompanhamento psicológico? Enfim, N situações, né? Então é isso. Essa é um pouquinho da minha história. No meio disso eu conheci a Brale também, que foi como eu vim parar aqui no TJCC. No meio do meu tratamento, eu consegui ainda apresentar a TV Abrale, né, como um trabalho voluntário através da comunicação, que é a minha paixão e sempre foi. Então, entrevistei vários médicos durante ali 3 meses. E conheci o movimento do TJCC, que é um trabalho muito incrível que todo mundo faz aqui em conjunto. E é isso, gente. Um pouquinho da minha história para vocês. Gente, que lindo. Uma salva de palmas para a Malu. É emocionante, né? E eu fico pensando que, olha só, a empresa que estava com ela em todo esse processo alavancou a Malu para o mundo, né? Porque a inclusão, de fato, ocorreu aí, e a gente precisa falar, né? A gente critica bastante, principalmente jornalista, viu, gente? Mas eu sou aquela jornalista que eu também gosto de olhar para a coisa boa, porque eu acho que a coisa boa precisa de luz, sabe? Total. Porque a gente precisa dar bons exemplos. Não é sempre pelo mau exemplo, do não fazer, do que está errado. Claro, a gente tem que falar o que está errado. Sim. Agora, olha quando uma empresa faz uma coisa certa. E tem um ponto, né? É o que eu falei para as meninas. Por muito tempo, até na minha criação de conteúdo, eu tinha vergonha de falar, tipo, ai, a minha empresa fez isso por mim. Porque é tão... Gente, é tão difícil você encontrar uma empresa que faz o mínimo, que quando faz, você tem vergonha de você ter tido esse privilégio, porque é um privilégio, mas não deveria ser, né? Então, maravilhoso. É isso. Muito obrigada, viu? Agora eu vou passar a fala, para a gente continuar aqui a apresentação dos nossos convidados e do projeto, para a Karine Cidade, que está aqui do meu lado. Ela fundou a Rede Inspire Ser, Mulher, Trabalho e Câncer. Karine, me conta por que você resolveu fundar esse projeto, né, a rede.
Da onde surgiu essa ideia? Conta um pouquinho dessa história e dessa trajetória. Primeiro, uma grande satisfação estar aqui falando desse tema, porque é uma luta que eu já venho há 6 anos. Né? Eu sou da área de RH, tenho 25 anos trabalhando na área de RH, e eu tive câncer há 20 anos atrás. Eu fui fazer um mestrado, tentar fazer um mestrado em Londres, e eu tive câncer fora, né? Um tratamento diferente. Daqui a gente fala do acesso. Eu falei, não tenha vergonha do acesso, porque acho que a gente tem que falar isso para tudo, para todas as pessoas, porque a gente tem que lutar por esse acesso para todas as pessoas. Né? E eu sou coach, sou desenvolvedora de pessoas, né? De carreira de profissionais e líderes. E o que me fez fundar a Rede Espiricê, eu falava do meu câncer naturalmente, mas eu nunca tinha alertado para essa dificuldade, principalmente de mulheres falarem em entrevista ou então se reposicionarem no mercado de trabalho. E eu trabalhava, né, trabalho até hoje, com pessoas que estão construindo carreira, desenvolvendo carreira, gerindo carreira. E essa pessoa chegou para mim dizendo que estava com dificuldade de entrar no mercado de trabalho depois de uma jornada de câncer, de um processo de câncer. Eu nunca parei de trabalhar, mesmo em Londres eu continuei trabalhando. Isso me chamou a atenção. Mas por que você está com essa dificuldade? Né? Eu falei, você não vai vender o câncer, você vai vender o seu talento, você vai vender o que você faz. O câncer é uma das histórias da sua vida. Né? Assim como a gente perde pessoas, assim como a gente tem decepções, quando a gente se separa. O câncer é uma das histórias. Você vai vender para a entrevista o que você faz de melhor. Isso me chamou a atenção. E aí minha médica, a doutora Clarissa Matias, lá me abriu uma porta. Eu falei, Clarissa, eu preciso ouvir. Isso é normal? Pessoas aqui no seu consultório falarem sobre isso? É normal. E eu também não tenho instrumentos, que ela é médica. E se você quiser abrir aqui um espaço para que você possa ajudar essas pessoas, eu quero. E aí foi aí que surgiu a Rede Espiricê. Eu fazia encontros lá no NOB, lá em Salvador. A rede cresceu, essas mulheres começaram a falar, eu ajudando a fazer currículo, a se expressar, a entender a essência, o que é a sua essência, qual é a história que você quer contar para o mercado e qual é a sua história, porque a gente tem a nossa história. Né? E aqui no Brasil tem muito essa coisa, eu vou entrevistar a Thaís, eu quero saber da vida toda de Thaís, não preciso, eu preciso saber se a Thaís resolve o meu problema. Se ela tem 6 filhos, ela vai ter que dar conta dos 6 filhos para resolver o problema. Porque aí a mulher, assim, quando a mulher é entrevistada, e eu sou de RH, você tem filho? Você deixa com quem o filho? Mas se o homem é entrevistado, se o Ricardo é entrevistado, oi, tu vai ser casado, você tem filho, é ótimo. Porque não quer saber se ele vai deixar os filhos com quem não quer, né? Mas se a Thaís, eu tenho que saber com quem Thaís vai deixar o filho, né? Assim, é assim. E eu falo para meus colegas de RH, para com isso, gente. Se Thaís tem filho, ela vai ter que dar um jeito para estar na empresa. Thaís vai mostrar o talento dela com a responsabilidade, o compromisso dela como profissional. E a gente tem que parar principalmente as mulheres, eu falo, não se vitimize, não fique acuado numa entrevista, você é poderosa. Então, você tem que se apostar do que você faz bem. Thaís falou assim, larguei uma grande emissora para batalhar do meu sonho, é isso. Se a gente se apodera do que a gente faz, a gente consegue, sim, imprimir no outro essa segurança que você vai dar a solução. Então, a rede veio fazendo isso. A gente está criando vários movimentos. Eu não vivo disso, eu falo, não vivo, porque a minha missão de vida veio para mim, né, essas mulheres, e foi uma missão de vida. Então, a Rede Espiricê hoje ela faz palestras, bate-papos dentro de empresas, se junta em instituições para a gente estar dentro das empresas falando como acolher uma pessoa com câncer, entender o que é o câncer, porque o que eu vejo nos meus colegas de RH é que eles não sabem o que é o câncer. Não sabem. Então, quando eles ligam para mim, Karine, eu vou fazer um bolo quando Malu chegar, que bolo você vai fazer? Bolo não é aniversário, gente. Então você tem que entender o que aconteceu com Malu, conversar com Malu antes, não sei o quê. Não é, mas ela está chegando, a gente vai fazer o quê? Entender. Porque às vezes Malu ela vai querer ficar num cantinho dela. Eu já tive um líder que pediu uma sala numa indústria, um líder de uma indústria, e por ele ser um cargo muito alto, ele pediu uma sala sozinha para ele entrava escondido pela fábrica, porque ele não queria ser visto careca.
E assim, claro, o RH teve que respeitar, tinha que respeitar, mas era um momento dele, ele não queria ser visto, ele não queria essa vulnerabilidade. O homem também tem isso, né? Da vulnerabilidade, é diferente. Não estou dizendo que é bom ou melhor do que a mulher, mas é diferente da mulher. A mulher aceita mais a vulnerabilidade, se entrega mais, o homem é difícil falar. Então, toda vez que eu vou fazer palestra de Outubro Rosa, que eu vejo uma opção de mulher, eu falo, cadê os homens, gente? Eu preciso dos homens aqui. Porque o Outubro Rosa não é só para a mulher, é para o homem que cuida da mulher, é o homem também que vai dar um apoio à mulher, assim como o Novembro Azul, as mulheres têm que estar lá. Então, a Rede Espírita C nasce nesse projeto. Aí eu me conectei aqui no movimento Todos Juntos contra o Câncer. Foi um desejo de Merula antes de falecer, de ela dizer não deixa essa causa colocar para baixo, porque a gente precisa falar dentro das empresas, e a gente está falando do SG, que é uma pauta muito grande no RH. Eu sou muito ativista na BRH de Salvador também. Então, a gente vai trazer essa pauta. Participo hoje, a gente inaugurou um projeto maravilhoso esse ano aqui na Abrale, que se chama Vida e Carreira, para as mulheres e para pessoas, rede de apoio. A gente abriu. Primeiro foi só para os pacientes da Abrale, agora a gente abriu para qualquer tipo de câncer, para a gente falar de vida e carreira. Esse projeto está aí, é gratuito, entra na Abrale, vai começar aí dia 21. A gente abriu uma sala aqui também hoje no TJCC, falando sobre isso, e foi linda a sala. Então, esse tema, Thaís, ele tem que estar dentro das empresas, porque a maior parte da nossa vida a gente passa dentro das empresas. E a gente precisa falar não só de câncer, a gente precisa falar de autocuidado, vulnerabilidade e respeito, empatia. Estão me ouvindo? Estão. Não, e só para pegar um gancho aqui, né, quando você falou assim, cadê os homens? Né? Às vezes a gente tende a nichar as coisas, né, os assuntos, os problemas, não entendendo que tudo é um sistema. E eu sempre falo, eu estou fazendo pós em neurociências, eu estou estudando, né, eu virei ativista em saúde emocional, então eu estou me especializando, eu queria entender o que acontece dentro do nosso cérebro, psicologia positiva e mindfulness. Porque tem muito a ver com o meu trabalho, né, como entrevistadora e jornalista. E tem uma coisa que eu sempre trago nas falas, que é o seguinte, quando a gente pensa em algo, a gente está formando um circuito no nosso cérebro. Então, um neurônio se conecta com outro, que se conecta com outro, que tem um neurotransmissor, seja de serotonina, dopamina, enfim. A gente tem ligações cerebrais para a gente formar e criar uma informação. E aí eu trago isso também para as células do corpo, porque tudo funciona em conjunto. Quando a gente para pensar, e o ser humano nas suas ações? Nós somos um sistema. Então, quando a gente não tem um braço ou uma perna, está faltando alguma coisa. A gente não tem o corpo inteiro, a gente precisa estar junto. Né? E os homens, né, quando eles adoecem, enfim, a mulher está cuidando, porque a gente já tem essa questão, né, dentro do nosso ser, do nosso instinto. Mas como é importante a gente trazer todo mundo para a pauta. Não é só um tema da moda, sabe? É um tema que a gente tem que falar muito abertamente. E agora eu vou aproveitar para passar para a nossa Luciana Lobo, que é professora de yoga e mestre em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, idealizadora do Instituto Zen Câncer, que eu estou doida para saber essa história. Achei maravilhoso. Então, você também vai falar de saúde das emoções. Sim. Estão me ouvindo? Bem, bom, primeiramente, eu estou muito, muito feliz de estar aqui. Eu acho que, como paciente oncológica, fundadora de um instituto, estar fazendo parte dessa pauta, desse painel aqui, é muito importante para o trabalho que eu desenvolvo desde que eu recebi o diagnóstico de câncer. Então, em 2017, eu recebi o diagnóstico de câncer de mama. Eu tinha 42 anos, 2 filhos pequenos. Meu marido está sentado ali tirando foto, ó, orgulhoso, super companheiro. Quem leu meu livro sabe, às vezes as pessoas falam assim, Luciana, eu fiz o mesmo protocolo que você, eu só não tive um Marcelo. E é verdade. E a gente precisa falar sobre isso, porque 70% das mulheres são abandonadas pelos homens. Essa é uma realidade muito triste, Karine sabe disso. Então, durante meu tratamento, eu me beneficiei muito das práticas de yoga e de meditação. Mas eu também entendi que as pessoas não tinham acesso a essas práticas. Muitas achavam que nem mereciam. Com tantas dificuldades de ter acesso ao tratamento, fazer uma prática de relaxamento é algo que eu não mereço, né? Para que relaxar se eu não consigo tomar
o tratamento, não consigo ter apoio e suporte que eu preciso. Quando eu terminei meu tratamento, eu comecei a oferecer gratuitamente essas práticas como um projeto pessoal da minha vida, o meu propósito. Só que foi crescendo e as pessoas foram chegando, novos voluntários, oferecendo outras práticas integrativas e complementares em saúde. Então, hoje, no presente, somos mais de 150 voluntários no Instituto Zen Câncer, temos voluntários espalhados pelo Brasil, participantes espalhados pelo Brasil, são mais de 750 pacientes oncológicos inscritos no Instituto e são 5 hospitais que a gente atende. Então, a gente tem uma parceria com o INCA Voluntário, estamos presentes nas 4 unidades, fazemos práticas de relaxamento no leito com o paciente, às vezes eu saio do quarto deixando o paciente dormindo. Aquele paciente que estava ansioso porque vai entrar num centro cirúrgico ou porque está aguardando o médico passar a visita, a gente apaga a luz, coloca uma musiquinha, guia o relaxamento, e quando vai embora, a televisão continua desligada, a luz continua apagada, e ele tem alguns momentos de paz. E o que eu escuto muito no Instituto, de mulheres, né, economicamente ativas, ali trabalhando, é que, quando está terminando a parte da licença delas, um medo de voltar para as empresas. Como é que vai ser? E o meu propósito? Então, é sobre isso que eu vou estar falando com vocês, sobre uma disciplina, na verdade, é um field project, que eles chamam na FGV Direito Rio, que é um projeto de campo, que eu vou estar apresentando agora para vocês, é uma parceria da FGV Direito Rio, tendo o Instituto Zen Câncer como cliente e com a minha supervisão e a supervisão do Marcelo. O que eu acho interessante desse trabalho, que não é um trabalho acadêmico, é um trabalho universitário, que foram jovens de primeiro e terceiro período da universidade, né, do curso de Direito, que tiveram interesse pelo nome do projeto, vamos falar sobre câncer nas empresas. E, na primeira entrevista, primeira aula com eles, a gente descobriu que todos eles tinham algum histórico de câncer na família. Então, esses jovens do primeiro e terceiro período já vão para o mercado de trabalho com essa visão que esse projeto trouxe para eles. Então, tá ali, né? Então, como eu disse para vocês, um projeto que foi desenvolvido pelos alunos da FGV Direito do Rio, e ele tinha um produto. No final, eles têm que apresentar um produto para poderem ser aprovados nessa disciplina, né? Que é o desenvolvimento de uma proposta de política de trabalho para os colaboradores tocados pelo câncer. E, quando a gente fala tocados pelo câncer, porque aqui eu estou envolvendo o paciente, mas também o familiar desse paciente. E aí, o primeiro ponto foram eles entenderem a situação de um paciente oncológico ou de um familiar de paciente oncológico. O primeiro passo é o diagnóstico. Quais são os medos que vêm junto com o diagnóstico? Será que eu tenho um ambiente seguro de trabalho? Será que esse ambiente ele vai me proporcionar algum tipo de acolhimento? As pessoas vão ser empáticas comigo? E a estabilidade? As pessoas têm medo de perder seus empregos. Se elas estão envolvidas com um projeto ou estão prontas para serem efetivadas ou promovidas, como é que vai ser? Depois, durante o tratamento, quando é definido o protocolo dela, tem outras questões e outros medos envolvidos, né? As limitações. Então, quem fez quimioterapia sabe que o nosso cérebro fica ali com uma névoa. A gente não consegue focar, reter informações. Eu, então, permaneço com isso, ainda mais depois da Covid. E já era um pouquinho assim também. Acho que começou na gravidez. Mas como é que vai ser isso? E depois, como é que eu vou me adaptar? E depois, o suporte. Que tipo de suporte eu vou ter da empresa? E, quando termina, eu retorno à empresa, após o tratamento, tem outras questões também. Tem os receios e medos de ser colocado de escanteio. Algumas pessoas, depois de um certo tempo de estabilidade, são mandadas embora mesmo. Tá? Elas têm uma redução também nos seus salários, porque tem uma parte que é comissão, se ela não está vendendo, ela perde essa comissão. Elas também ficam afastadas dos seus clientes, então esses clientes têm que ser direcionados para outra pessoa da equipe dela. E aí, mais exames de rotina, né? Quem é paciente oncológico sabe que não é somente o tempo que você leva para fazer esses exames, é todo o medo que vem de uma recidiva a cada exame que a gente faz. E aí, então, a disciplina começou esse ano, em março, uma aula por semana com os alunos. Em março e abril, a gente fez todo o levantamento, eles leram tudo que tem lá no Oncoguia, no site do INCA, eles tinham que entender essa problemática. Porque a gente não queria falar sobre o que é direito dos trabalhadores, o que é direito dos colaboradores, porque isso já é direito, as empresas têm que oferecer, mas o que as empresas efetivamente oferecem para além dos direitos dos colaboradores. E aí, de abril e maio, os alunos começaram a desenvolver, então, os formulários, porque os formulários têm perguntas sensíveis. A gente teve que fazer uma avaliação quais são as perguntas que a gente colocaria nesses formulários. Foram 3 formulários desenvolvidos. Um para quem é paciente, um para os familiares e um para
que sair daqui. E um, então, para os gestores, porque a gente também queria ouvir o lado dos gestores. E esses formulários foram feitos em português e em inglês. Tá? Depois que a gente desenvolveu esses formulários, eu, o Marcelo e os alunos também, começamos a entrar em contato com as empresas, com a RH, para buscar o apoio deles, porque esses questionários tinham que circular, né, pelas empresas. Então, tivemos reuniões com RH, com médicos do trabalho, alguns gestores, teve uma reunião que eu não vou esquecer, teve um gestor que foi até indelicado com a gente, com medo, mas qual a intenção por trás disso? Né? Ele é preocupado com o que os funcionários iam estar falando da empresa, se é bom ou não. Marcelo, quando fala que é advogado, as pessoas já ficam assim, advogado. Então, mas a grande maioria achou muito interessante a ideia, apoiaram, fizeram comunicados internos na empresa e fizeram esses formulários circularem. E a gente teve, só voltando aqui, a gente teve, no total, 130 respostas. Isso foi muito bacana, porque a gente só teve, olha, pouco tempo, ali de comecinho, dia 15 de maio, até mais ou menos comecinho de junho, porque depois eles tinham que fazer os relatórios para poder entregar na universidade. Então, eu digo, no finalzinho da apresentação, que isso é só o começo, tá? Então, algumas das coisas, alguns dos resultados do Field. Relevância de uma política empresarial. Não existe uma política empresarial. Então, vai depender muito se esse colaborador tem uma relação boa com o gestor direto dele, porque, se não tiver, não vai funcionar. Ele não sabe quem procura. Se ele procura o gestor direto, se ele procura um colega, se ele procura o RH, para poder estar falando sobre isso. A formação também do gestor direto para essa conversa. O gestor ele tem que saber como lidar, porque algumas perguntas não são legais, né? Do tipo, olha, vai dar tudo certo, ou então, ou trazer alguma experiência negativa naquela conversa ali com o paciente também não é legal. Eu acho que o gestor, se eu pudesse dar uma única orientação para o gestor, assim, é só para escutar, escuta. Nem tudo precisa ser dito naquela primeira conversa. Várias conversas podem ser feitas ao longo do processo. Só está ali por ele, para ouvir. Né, e dar todo o suporte. Depois, a questão da flexibilidade de horário e local de trabalho, isso também é muito relevante. Tá? Isso, todos os questionários, a maioria das pessoas falaram sobre isso. Teve um caso de uma professora que eles mudaram a turma. Ela trabalhava no segundo andar, tinha que subir a escada, então mudaram a turma dela para o primeiro, para que ela pudesse não ter esse deslocamento pelas escadas. Suporte e adaptações no local de trabalho, como eu disse, rede de apoio. As pessoas, às vezes, não comentam dentro da empresa que passaram por isso. Se o RH pudesse organizar, olha, temos um novo colaborador que está passando por isso, você gostaria de conversar, trocar sua experiência, falar como que é. Essa pessoa, durante o processo, vai ter alguém para trocar e não vai se sentir mais tão sozinha também. Ações de conscientização dos colaboradores, alguns reportaram o seguinte, só tem ação no Outubro Rosa e no Novembro Azul. Então, falar sobre isso ao longo de todo o ano e com naturalidade. As pessoas precisam saber que tem uma política. Se eu receber o diagnóstico, já tem uma política. Eu sei que tem uma política. Né? Nem sempre a licença é a melhor medida. Malu acabou de falar, ela não quis parar de trabalhar. É um direito dela, ela se sentiu melhor trabalhando. Tem gente que vai querer trabalhar. Tem uma participante do Instituto que ela trabalhou durante todo o tratamento. Quando terminou, ela estava exausta. Aí ela tirou a licença dela. E tudo bem, o RH permitiu que ela tirasse. Nem sempre, já falei, cada caso é um caso, né? E a necessidade de diálogo. Isso é fundamental, gente. Cada caso é um caso. Porque o Ricardo vai estar falando aqui rapidinho sobre uma empresa gigante, você não vai comparar com um escritório de advocacia pequeno ou com outras empresas. Esse é o material que foi produzido pelos alunos, eu vou disponibilizar para vocês o QR Code, desde o pôster que foi apresentado na universidade, aos 2 materiais de apoio que nós desenvolvemos. Quem quiser apontar aí a câmera para poder baixar, os documentos estão nesse QR Code aí para vocês, né, a Política Empresarial de Acolhimento. Ali a gente destacou um movimento que existe no mundo chamado Working with Cancer. E eles fizeram um estudo onde 50% dos trabalhadores têm medo de falar que estão com câncer. Isso é muito, muito preocupante. Né? Então, é esse o material. Finalizando, né, o trabalho apenas começou e não acaba aqui. Esse trabalho vai complementar e ajudar, de alguma forma, um trabalho maravilhoso que a Karine já faz. Esse tem que ser um movimento todos juntos, não movimentos isolados e separados. Conversas com empresas sobre a relevância de abordagem institucional sobre o tema já começamos a ter. Então, agora estamos dando o retorno para essas empresas que declararam apoio ao projeto. Desenvolvimento de políticas de material de apoio, gestores, questionários adaptados para cada empresa. Então, agora,
quando a gente entrar numa empresa, a gente pode adaptar esse questionário para a realidade daquela empresa também, né? Não precisa ser somente aquele modelo que a gente desenvolveu. Então, é isso. Muito obrigada por ter trazido, gente. Uma salva de palmas. Maravilhoso. Fala que eu fiquei assim, meu Deus, que legal, gente. Eu ficava assim, ó, Karina, assim, meu Deus. Muito. Porque eu acredito muito na questão da fala, né? A gente estava falando sobre você falar e outra pessoa ouvir. Tem um trabalho que eu faço sobre o poder da fala, porque eu já estive no lugar onde eu não falava sobre as coisas ruins que estavam acontecendo. Porque muitas vezes a gente fala, ai, não vamos mexer com isso, né? Estou aqui já trabalhando, é melhor não mexe com quem está quieto. Ou, ai, vai me dar trabalho depois, ele vai achar que eu estou brigando. Ai, porque a empresa já está com esse sistema, eles não vão mudar. Então, a gente fica com esses pensamentos, ainda mais, né, no movimento onde a pessoa está com uma doença, né? E principalmente em relação à saúde das emoções. Então, até você se empoderar de que você precisa começar a falar, porque a partir da fala, né, eu falo, o elemento colocado do lado de fora muda tudo. Porque uma coisa que está aqui dentro, ou que está aqui, só você sabe, às vezes um amigo, ou só um familiar. De repente, quando você começa... E eu lembro que eu falava para algumas pessoas que estavam... Sei lá, eu estou com gastrite, eu não sei, eu estou com uma... Você está precisando resolver um problema? Eu estou. Você está com gastrite por causa disso. O que você quer? Ai, porque eu preciso falar com o diretor. Vai lá, ele é legal. Vai lá falar com ele. Outro dia eu fiz isso para a menina, ela foi, resolveu o problema, conseguiu uma vaga numa outra área, lá da TV. Depois eu falei, gente, eu falei isso para ela, deu certo, e eu não estou fazendo. Né? Não pode? Por isso que eu falo da coerência. Então, a fala que você diz é muito importante, e o fato de você estar trazendo isso à tona e cutucando ali as empresas, porque eu acho que é essa provocação que precisa ser feita, né? Então, te agradeço muito, viu? Muito legal. Quero conhecer mais, quero estar mais perto de vocês. Agora, a gente vai falar com o Ricardo Augusto Martins, como um homem gentil, ficou por último, deixou todas as mulheres falarem, né, gente? É isso aí. Vice-presidente da divisão administrativa da Hyundai América do Sul e América Central. A gente estava conversando ali nos bastidores e ele, com um brilho nos olhos, falando de um projeto dele, do que ele está estudando. E eu fiquei muito feliz de ouvir isso de um vice-presidente. Então, por favor, palavra é tua agora. Bom, gente, muito obrigado. Obrigado, Thaís, pela oportunidade, também as amigas aqui. É gostoso porque eu me sinto representado, né, pela diversidade, né? Vocês veem que o palco... O Valenço também está aqui, então estamos juntos. Mas, gente, muito obrigado pela oportunidade. Não só de estar aqui trazendo a Hyundai Motors, né, um pouco sobre o que nós fazemos, mas, porém, também representando a nossa entidade que congrega 27 montadoras, que é a Anfávia. A Anfávia, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotivos. E é interessante poder trazer alguns comentários a respeito, porque dentro da Anfávia nós temos justamente comissões, e uma dessas comissões é uma comissão específica trabalhista, e ela é dividida na comissão de Saúde, Segurança, Higiene, Medicina do Trabalho, outra comissão, que é a Comissão de Relações Industriais e Trabalhistas, e outra que é o Grupo de Heads de RH. Essas comissões, elas possuem a função de debater as melhores práticas. Então, o setor automotivo ele não tem medo de debater as melhores práticas, o que um está fazendo, o que o outro está fazendo, o que o outro está criando, e dirimir dúvidas. E, sobretudo, ir num ponto, Thaís, muito interessante, que a gente até conversou. Tudo começa pela cultura corporativa. Então, quando a gente fala sobre o que a empresa faz, ela começa pelo modo com que ela trata as pessoas. O modo com que ela trata as pessoas se chama cultura corporativa. Muitas pessoas me perguntam, né, Ricardo, é bom compartilhar? Eu sempre falo, olha, o melhor de compartilhar é, sobretudo, você não somente comparar, mas saber se você pode implementar rapidamente algo.
E esse buscar informações me fez voltar a estudar, né? Depois de já ter feito alguns MBAs, 2 mestrados, etc. e tal, no momento também sou aluno. Voltei na FGV, sou doutorando na FGV aqui de São Paulo, não do Rio. E justamente eu sou doutorando sobre o tema de tese, que são os programas ESG da indústria automotiva brasileira. E é muito interessante, porque até então, quando eu passei no Qualify, eu tinha apontado somente 3 empresas montadoras, mais 2 empresas da área de supply chain, mais 2 empresas na área de concessionárias, para a gente poder congregar e fazer um olhar holístico. E, justamente devido a esta vontade que toda a indústria automotiva tem, debater a questão ESG, que não por acaso passa também pela saúde mental e passa pela cultura corporativa e apoio, engajamento e acolhimento de colaboradores, foi que eu consegui chegar a 16 montadoras participando, mais 8 empresas do setor multinacional, do setor de autopeça, mais 8 grandes empresas de concessionárias, né? E para vocês terem ideia, é um primeiro case mundial de alta participação do setor automotivo, né? Tanto é que assim que eu apliquei, eu fiz o Qualify, o meu orientador, que é o Thomas Wood, que é o diretor-geral de doutorado aqui da FGV São Paulo, fez a indicação em Harvard, e Harvard já está interessado também na pesquisa. Então é com muita alegria, né? É com muita alegria porque eu, como estudante, pesquisador, né, eu venho tratando isso. E também o RH é uma dos 9 departamentos que está debaixo de minha gestão. E um ponto principal quando a gente fala na cultura corporativa é justamente no tocante a um processo no qual se inicia no momento da contratação da pessoa. Quando você está fazendo a entrevista para candidatos, é interessante que o RH também coloque um pouco da cultura corporativa, como que ela reage, o que ela faz, como que ela pode ser tratada. E ali você não está simplesmente decidindo se você vai ou não contratar um profissional, mas você está já instruindo aquele profissional sobre o aspecto cultural que a empresa deseja sobre aquele profissional que virá. Por quê? Independente da posição que aquele profissional tiver, seja um cargo de liderança ou não, ele tem que entender que, olha, fará parte da sua vida dentro dessa empresa o acolhimento às pessoas. Fará parte, dentro do seu lado profissional, da sua, vamos dizer assim, da sua vida do dia a dia, ter a empatia com os demais. E nisso, após a pessoa passar pelo processo de entrevista e a gente saber se a pessoa tem capacidade de assimilar esta importância do lado das pessoas, é que nós passamos, depois de contratado, para a primeira fase, que se chama onboarding. Quando a pessoa fará o onboarding de 2 dias dentro da empresa, no meu caso, o Hyundai, 2 dias, em que um dos temas específicos, e a gente vem aprimorando a cada vez mais, eu estou na Hyundai desde o início dela aqui, né? Mas a gente vem aprimorando. E nesse aprimoramento, dos pontos mais importantes é como que a empresa trata o acolhimento das pessoas diariamente. Quais são os times que faz todo o processo de acolhimento, qual é o comportamento desejado, independente da sua posição dentro da empresa, e a forma com que deve ser conduzido os temas. Sobretudo, quando a gente fala em acolhimento da pessoa. Veja bem, dentro um dos departamentos além do RH, também é de saúde, segurança, higiene e medicina do trabalho, né, que nós temos dentro lá da minha empresa, da Hyundai. Um dos pontos importantes não é simplesmente falar sobre isso na semana da saúde, de segurança, o CIPAT, que a gente fala. Não é somente falar isso daí quando você precisa passar pelo mês, né, do combate ao câncer.
a gente precisa tratar do assunto de forma diária, em que todo mundo esteja confortável em procurar as pessoas corretas para compartilhar o que está vendo. E eu queria trazer um fato interessante, quando vocês comentaram sobre o aspecto do homem, né, no trabalho, que é o famoso seguinte: o homem, culturalmente, foi feito para ir lá, caçar, trazer alimento para dentro de casa e o bem-estar daquela família. É assim, não é? Ainda bem que chegaram as mulheres, e esse papel da diversidade, né, ele é importante, porque ele trouxe para esse ambiente ainda mais automotivo, que sempre foi regido por uma quantidade enorme de homens, e homens daquele assim: não se preocupa, se tem que cair para dentro, deixa comigo que eu caio para dentro. Ah, eu estou com dorzinha aqui? Não se preocupa, deixa comigo que eu faço. Depois eu vejo a dor. E a dor se transforma em um problema maior, que é uma doença. Então, nós tivemos que mudar o aspecto cultural para que o homem também comece a buscar tratamento, que o homem mude o mindset dele, falando o seguinte: escuta, você é responsável por uma família também. Só que se você, como homem daquela família, como pai ou não, ou companheiro daquela família, você demonstra essa atitude, se você tiver um cônjuge ou você tiver filhos, possivelmente os filhos, o cônjuge, vão assumir que a vida é assim. E eles vão passar a ter uma atitude perante a sociedade, perante aonde eles convivem, seja na escola, seja o cônjuge no trabalho dele, também com isso daí. Então, a cultura corporativa, ela pode trazer impactos significativos. E, cientificamente, o impacto, eu gostei muito da sua palavra, mensuração de impacto não é aquilo que você é obrigado a fazer, que você normalmente faz, mas é aquilo que você, apesar de você já ter que cumprir, é aquilo que você faz a mais. Esse é o impacto significativo. Esse é o impacto que tem que, de certa maneira, ser medido, seja ela qualitativamente ou quantitativamente, mas em benefício de uma mudança na cultura corporativa. E trazer esse benefício a todos. É isso. Eu fico encantada quando a gente encontra pessoas, e aqui eu não estou falando de cargos, mas que têm uma autoconsciência, né, uma consciência de ser, e entender que os trabalhos, eu penso muito nisso hoje, a gente tem um talento, né? E a gente vai colocar, a gente às vezes demora para encontrar qual que é esse talento, quando a gente encontra, a gente vai colocar ele no mundo, né? Olha, eu tenho isso, eu posso oferecer. E aí eu existo de uma forma mais autêntica, né? Mas esse trabalho, ele acaba sendo uma ferramenta na nossa vida, porque, no fundo, todos nós estamos juntos nos relacionando. Então, aquela coisa de a gente estar vivendo essa vida é curta, vai passar, vamos para o mesmo lugar, não sei se é o mesmo lugar ou não, mas, assim, a gente está se relacionando. Então, quando a gente está num lugar, tipo, numa área de comando, quando a gente fala com o vice-presidente, com uma diretora de RH, com uma pessoa que tem um projeto que trabalha com as empresas, né, com uma outra pessoa que está alimentando, né, o conhecimento para que outras possam ter portas abertas, a gente está usando o que a gente está fazendo aqui, tirando esse ego, né, de lado e falando: isso aqui serve para o mundo. Então, o que o Ricardo está fazendo... Quanto tempo você está lá, Ricardo? 13 anos e meio. 13 anos e meio. Poxa, é uma trajetória, né? Com certeza viu coisas que não estavam funcionando, vamos acertar aqui, porque nada é perfeito, e a gente precisa ter humildade de aceitar. Eu acho que a humildade nesse sentido, eu acho que falta muito no SG. Não falta? O que vocês acham? Isso que você falou, eu tive uma reunião com a liderança, né? Só um recadinho. Peraí, um recadinho. Você vai falar da reunião com a liderança, mas é importante eu dizer que tem que a nossa plataforma está recebendo perguntas, tá?
Deixa eu passar aqui esse recado para vocês. Vocês que estão aqui na plateia, vocês podem participar da conversa enviando perguntas aos convidados pelo QR Code, né, que está disponível aqui para vocês no telão. E quem está assistindo online, basta colocar a pergunta no chat, tá bom? Eu já recebi algumas aqui, já vou começar a perguntar para eles, mas conta da reunião. Porque você falou um fator, Thaís, assim, coordena um grupo na BRH Bahia que a gente fala como desenvolver times de alta performance. E times de alta performance é qualquer time, pode ser o RH, pode ser, né? Para a gente ter boas performances e construir e transformar. Como você falou, a gente está aqui para contribuir positivamente para algo. A gente não trabalha apenas por dinheiro, a gente só trabalha para pagar conta, não, para alguma coisa. E aí veio a questão do ego. E uma das gerentes de RH que participa do grupo, ela falou, como é que a gente trata ego, Karine? Olha só. Aí eu falei, por que você está falando isso? Porque assim, a gente tem boas intenções, a gente tem bons projetos, né, cara? Tem tudo, mas o líder, ele tem o ego dele ou barrar, ou ele não está acolhendo, eu quero acolher, mas ele, não, para mim, tanto faz. E aí a cultura vem. E aí, quando ele diz que minha empresa não está andando, este ego dele, essa pessoa, essa figura, ele não deixa cascatear exatamente o que todos querem fazer, que é a transformação. O que Ricardo faz, eu falei, eu fiquei apaixonado. Quando a primeira vez que a gente teve a reunião, eu falei, Ricardo, eu preciso me conectar com você. Porque não é toda empresa que faz isso. Eu lido com RH há 25 anos. Ele falou que a gente pode fazer uma visita guiada. Não, a gente vai fazer várias coisas. Ele agora, né? Eu já marquei a minha. Eu não largo no pé dele. Porque o que ele faz, e a gente tem que aplaudir, e aí quando a Malu falou assim, Karine, eu falo o nome das empresas, claro, quando é positivo, vamos falar, gente. A gente precisa de exemplos positivos. Às vezes, quando é negativo, também, porque a gente também vai eliminando. Mas o positivo tem que estar na raiz, sabe? E a gente eliminar esses egos pelos exemplos, pelos bons exemplos. E é dessa forma que a gente lida, porque é muito difícil também para o RH querer transformar e o líder ainda não entender. E a cultura da empresa, e isso que é nosso grande fight, né? É que eu acho que a cultura ela tem uma camada muito profunda, né? Que não é algo de uma mudança tão simples. E eu acho que a gente precisa aprofundar muito o conhecimento, né? Para a gente chegar lá na consciência. Eu trabalho com trilha de aprendizagem criativa em saúde emocional. Falo de ego, falo de vazio, falo de crises, enfim. São coisas complexas, né, abstratas. Mas aí a gente está todo mundo nós estamos na mesma página. Ser humano é tudo igual em qualquer lugar, né? Só que quando a gente começa a tirar um pouco dessa grande importância que às vezes a gente dá para a gente, né, nessa relação, eu sou o diretor, meu projeto, né? Aí você fala, cara, você está aqui utilizando, né, até esse corpo. Eu agradeço esse corpinho que está me recebendo aqui, que eu tenho que cuidar bem dele. Né? Da mesma forma, esse cargo, essa área onde eu possa trabalhar. Imagina que eu trabalhei 20 anos com um microfone que era muito pesado. Você imagina. Eu estava na rua, tinha Globo, uma canopla da Globo. Caramba, às vezes eu queria esconder assim, porque não era uma coisa simples, né? Mas por trás daquilo tem uma responsabilidade muito, muito grande, né? Onde eu tenho que respeitar muito o outro, independentemente de quem seja e o que tiver, o que essa pessoa tenha feito, né? Porque cada um tem ali sua história. Então a gente está falando muito de consciência. Eu posso passar o vídeo agora antes da gente passar para as perguntas? Eu quero chamar aqui, gente. Antes da gente continuar nosso bate-papo, rapidamente, um vídeo que a Luísa Helena Trajano, CEO da rede de lojas Magazine Luiza e presidente do grupo Mulheres do Brasil, nos deixou. Por favor. Bora, Luísa, vamos falar que é importante que você tenha a dizer aqui. Eu sou Luísa Helena Trajano, presidente do Conselho do Magalu e também do Grupo Mulheres do Brasil. De coração, eu queria estar muito aí presente, mas eu tirei 15 dias de julho de férias, vocês não imaginam, a minha agenda é dia e noite, mas eu estou gravando esse vídeo para dizer o tanto que é importante esse congresso, todos juntos contra o câncer. Porque, minha gente, se existe uma coisa que apavora a gente, esse diagnóstico de câncer. Por outro lado,
se existe uma coisa que dá esperança, é o quanto preventivo, o quanto a gente pode trabalhar, inclusive com vacinas, para a gente evitar isso, e se Deus quiser, cada dia vai mais. Então, é muito importante que vocês entendam e que vocês alinhem esse movimento para que possa realmente a gente ficar muito mais próxima, principalmente as empresas. O Magalu tem, desde a pandemia, que a gente investe muito na saúde, muito na prevenção e muito também no cuidado com a depressão e com tudo mais. Porque o Covid, gente, deixou marcas profundas dentro da gente. E o câncer foi uma coisa que foi adiada, então ele teve um acúmulo muito grande. Mas eu tenho participado, e o Mulheres do Brasil tem participado de muitos eventos sobre prevenção de câncer e prevenção da saúde. A prevenção é importantíssima. Então, esse painel ele vai discutir coisas fundamentais, principalmente que o mundo corporativo está sendo feito, que está fazendo, porque também a gente tem que cuidar da nossa equipe, porque a gente, se não cuida da saúde mental e física da nossa equipe, a gente não consegue também ter uma equipe alinhada. E o que está me deixando muito preocupada é que estão me procurando e dizendo que tem empresas que mandam embora as pessoas que tiveram câncer ou não contrata. Eu até entendo porque faz isso, mas eu gostaria de dizer que essas pessoas, é igual ter filhos, já viveram um dos momentos mais difíceis da sua vida e quando superam, elas ficam até muito melhor. Então, a gente tem que quebrar essa crença limitante e tem que realmente trabalhar, porque hoje, além de tudo, o ISG é uma coisa que a Bolsa exige, e o mercado financeiro foi quem criou isso, gente, porque a população ela vai comprar, apesar dela nem ter consciência, daquelas pessoas que estão mais tratando as pessoas melhor, com igualdade, sem desigualdade, e que trata a equipe com muito mais carinho e igualdade, porque acesso à saúde todos têm que ter, a educação todos têm que ter, e a moradia deve ser uma luta para todos terem. Parabéns pelo evento, sinto muito não estar aí, mas tenho certeza que os painéis serão maravilhosos como esse que nós vamos fazer. Um abraço. Muito obrigada, Luísa. Maravilhoso o que ela falou, gente, de uma simplicidade, né? A Luísa é um grande exemplo. Tá com a agenda cheia, eu estou tentando marcar uma reunião com ela, não consegui ainda, mas eu não desisto. Ela me fez lembrar de um livro que eu li, chamado Todos São Importantes. Não sei se vocês conhecem, do Bob Chapman, um dos criadores do capitalismo consciente. Eu tenho uma amiga que fala, nossa, mas como é que o capitalismo pode ser consciente? Né? Eu entendo que a capa do livro, eu entendo o nome, eu acho que é importante a gente trazer, porque assim, lucro... É óbvio que é importante, gente. Dinheiro, valor, a gente vive com isso. Mas é muito bonito entender que ele é uma ferramenta que permeia tudo que a gente faz. E ali no final da estrada, a gente vai estar levando o quê? Né? Tudo isso que a gente está fazendo. Eu vou começar aqui com as perguntas para a gente trazer essa discussão. Muita pergunta aqui... Olha só, vamos começar presencial e online. Muita pergunta para a Malu, tá? Vou começar com a Malu, que a Malu faz tempo que ela não fala que ela foi a primeira. Olha só. Quais ações estão sendo desenvolvidas para a Karine? Olha aqui, ainda sobre... aqui. Gostaria de saber se a Cielo tinha uma política estabelecida formalmente ou se as soluções foram surgindo conforme a sua necessidade ali. Você acabou abrindo uma porta ali dentro. Olha, é uma boa pergunta, porque eu não sei. Eu acho que quando vai acontecendo assim, a forma como vai acontecendo, primeiro foi o caroço no meu pescoço. E aí eu lembro de que o dia que eu fui fazer a biópsia, já foi uma biópsia horrível, porque eles enfiaram uma agulha no meu pescoço e eu quase morri do coração, por causa da agulha, obviamente. E aí, logo depois eu saí do hospital e eu estava muito triste, né? Assim, não sabia o que ia acontecer e fui para a festa, não era festa de final de ano, era tipo confraternização da equipe. Então, foi uma coisa que eu abri já logo no começo, né?
E eu nunca cheguei a perguntar se era uma coisa que a empresa já tinha, ou se, de fato, se eles de fato já tinham feito isso para outras pessoas. Eu sei que existia a saúde do trabalho dentro da empresa, existia uma médica que ficava lá em loco, existia psicologia em company também, mas eu realmente não faço ideia se era uma coisa que já estava estabelecida. Mas eu espero que eles tenham tomado como algo para se seguir aí, né? Como aprendizado, de que, de fato, isso faz diferença, enfim. É até uma segunda pergunta, se você também tem essa informação, que depois que você teve essa experiência lá dentro, se foi estabelecida uma política para outros casos. Você soube disso? Não sei. Mas com certeza sim, gente. E, assim, a gente fala, eu estava aqui pensando durante a fala do Ricardo, né? E a gente fala de empresas grandes, a Hyundai, a Cielo, e são empresas que têm estrutura, né? Mas quando eu postei o vídeo no TikTok do café da manhã que eu recebi, da surpresa, porque eles fizeram toda uma surpresa, enfim, viralizou, teve mais de 1 milhão de views lá no TikTok, e eu recebi vários comentários, nossa, que legal, queria que isso tivesse acontecido comigo, mas no dia que eu voltei, eu tomei café da manhã e fui mandada embora. E falar da Cielo, falar da Hyundai, que são empresas super estruturadas dentro do mercado, é muito fácil, né? Mas como que a gente fala para uma empresa que tem ali 100, 200 colaboradores para ter políticas bem estruturadas e ter um acolhimento mais profundo? E até para o público chão de fábrica, porque quando o Ricardo falou, eu também fiquei encantada. Hoje em dia, o meu trabalho dentro do Gympass é implantar o Gympass ali pela comunicação, né? Fazer o lançamento do benefício de saúde e bem-estar para os colaboradores. E a nossa principal dor é como a gente convence o RH e a liderança de cascatear essa informação para as pessoas. Porque no dia a dia, as pessoas falam muito sobre saúde e bem-estar de colaborador para captar o colaborador numa entrevista, por exemplo. Mas e no dia a dia, né? É tipo, dane-se. Das prioridades, essa é a menor. Então, acho que são vários insights que esse assunto traz, assim, porque falar da Cielo como uma empresa estruturada, do Gympass em si, da Hyundai, é muito fácil, mas eu acho que a grande questão é como que a gente faz isso chegar nas empresas menores, né? Ricardo, por favor. É justamente esse ponto. Eu gostei muito, não só da pergunta, mas da tua resposta. O setor automotivo ele tem uma cadeia de fornecimento muito grande. A gente chama assim dos fornecedores. A gente chama Tier 1, Tier 2, Tier 3 e aí vai, né? E o ponto principal é que a gente precisa chamar muita atenção até para nós brasileiros, tá? Porque muitas vezes nós somos considerados países em desenvolvimento, né? Que estão tentando alcançar, e a questão de vale a pena ou não ser ESG. E como estou tratando os meus fornecedores? E os meus fornecedores estão integrados à mesma filosofia, à mesma cultura corporativa? Isso possui um custo. E o X da questão é saber, será que essa cadeia de fornecedores está preparado financeiramente? Exato. Ou eu que elegi aquela cadeia de fornecedores e pedi que eles tenham planos, possa ser esses planos apresentados também como elemento decisório de se eu colocarei ele como meu fornecedor ou não? E o outro aspecto para nós brasileiros, tá? Nós vamos muito pelo preço, o que é o mais barato. Agora, a gente pergunta se aquele produto está em concordância com princípios mínimos de governança que não somente a legislação, mas também as boas práticas nos trazem. Não estou querendo dizer sobre país X, Y ou Z, que muitas vezes tem um custo tão absurdamente mais barato que você fala o seguinte, será que esses caras têm esta prática? Se tem, como que eles são certificados? Como eles passam por sistemas de auditoria, de selos que possam certificar? E será que nós, como consumidores, entendemos que a função da empresa também é uma função social, que no momento que um colaborador tiver um problema, não se preocupe, eu vou acolher, eu vou estar com ele, não é um problema do Estado, porque ele é meu funcionário, ele é parte de mim. Então, a hora que você comprou isto daqui,
tenha certeza que você está ajudando a fazer uma extensão de cobertura ESG muito mais ampla. E acho que isso daí também começa nas escolas, nas universidades, a gente falar, até um determinado momento que, culturalmente, aquela microsociedade passa a entender e a macrosociedade começa a absorver esse conceito. E daí a gente faz uma mudança de chave, você entendeu? Sobre esse aspecto. Com certeza, que é essa mudança, que é o mindset que a gente fala, né? Que é trazer a consciência. Para trazer as meninas, a Karine e a Luciana aqui para o debate, tem até uma pergunta aqui, falando sobre como se comportar numa entrevista de emprego, né? Quem teve histórico de câncer, né? Já ouvi de recrutador para omitir a informação. Aqui são pessoas que estão entrando no mercado, que estão, né, procurando emprego e já passaram por esse processo. Vocês que trabalham com as empresas nesse sentido do letramento, né, de trazer esse assunto, vocês sentem que é difícil chegar numa pessoa que está ali dirigindo o RH, gerenciando, e trazer a consciência para essa pessoa? Ou que isso até é fácil, mas muitas vezes o RH, que é visto como o que gasta, né, e não é isso, esse aqui me dá muito custo, né, muito prejuízo, né, porque tem essa coisa das áreas. O RH tem essa dificuldade por ser e precisa de um cara, uma mulher mais firme ali para ir atrás desse espaço. Existem dois lados, né? Assim, como RH, eu falo que a gente precisa encontrar a pessoa que vai contribuir a resolver o problema que você está buscando. Existe o custo, tudo isso. Respondendo pelo RH, ele tem que olhar para a pessoa se aquela pessoa realmente ela faz sentido para o negócio, para o valor, para o ecossistema dele. O RH, que ele já discrimina, né, uma pessoa que tem câncer, uma mulher que tem filho, um homem que não tem, sei lá, um carro, estou dando todos esses aspectos que podem comprometer a função, talvez, porque, assim, eu já vi pessoas assim, não, Karine, não é que eu não contrate a pessoa que não tem câncer, é o trabalho que ela vai exercer, essa pessoa exige muito, e o meu receio é que ela não possa desenvolver essa atividade. Aí eu pergunto, você perguntou, você fez uma anamnese se ela realmente está bem? Então, a gente tem trabalhado, assim como a diversidade dentro do RH, é novo o RH lidar com as vulnerabilidades. É novo o RH lidar com depressão, com saúde mental, com câncer que ele não conhece. Então, se ele acha que você tem câncer de mama, não, então Thaís vai fazer um asterisco lá que ela não pode trabalhar. Por quê? Falta de conhecimento. Mas quando eu dou um conhecimento, e às vezes eu dou palestra, eu falo assim, eu já tenho 20 anos que teve câncer. 20 anos? Karine, você já fez 7 cirurgias? Trabalha até hoje. Então, assim, qual é o problema de você contratar uma pessoa que teve câncer? Então, assim, tem um desconhecimento do RH e que a gente precisa preparar o RH. Sou contra você omitir que você teve câncer. Aliás, você fala se você quiser, é uma história sua. É uma história sua. Agora, se você for passar por um exame admissional, vai ter que falar. Mas é uma história sua. Você fala se você quiser, se você se sentir confortável. E outra coisa, a empresa que não aceitar isso, não é para você. Eu já falei isso para as meninas, assim, porque não é para você. Se ela não aceita uma pessoa que teve câncer, não tem uma... Imagine no dia que você tiver uma dor de barriga, uma coisa, ela não vai aceitar que você saia, porque é a cultura dela. Então, fuja. Fuja. Eu tive uma menina no Espírito Santo que ela foi pressionada numa entrevista, que ela saiu chorando, me ligando, Karine, eu me senti mal. Eu falei, e o que eu devo fazer? Mas eu preciso. Fuja. Não é para você. Você não precisa se submeter a isso. Use o seu talento para contribuir, como você falou, em outro ecossistema, porque esse, meu filho, está falido. Uma pessoa que te tratou dessa forma, esqueça. Então, eu sempre penso, gente, que tem lugar para a gente. A gente também não pode ser vítima, né? Que eu falo muito para elas, não seja vítima. Essa pessoa que está procurando entrevista, use sua potência, eu posso fazer isso. Então, o que eu trabalho no Espírito C é usar essa potência, essa essência, para narrar a melhor história que você tem para contribuir com o outro. Assim como o Ricardo falou, contribuindo nesse ecossistema. Ele não pode contratar um fornecedor que esteja fora do ecossistema dele, porque vai ferir o ecossistema dele, de que ele está criando.
Então, não fira. Para que você vai se manchar? Então, não esconda, não. É aquela coisa da gente achar que a gente precisa caber na caixa do outro, né? Eu acho, claro que em relação à cultura, e é muito importante o que o Ricardo traz assim em relação aos combinados, né? Quem tem filho aqui sabe que quando a gente está com uma criança ali de 3 aninhos, eu tenho um de 3 e um de 13. Fui ser mãe 10 anos depois, né? Doida, que eu estava com a cabeça. Mas, enfim, eu faço combinados com eles, tanto com o de 13, que agora é pré-adolescente, que já é adolescente, e o de 3. O que a gente combina? Né? Isso é muito legal, porque a cultura, olha, a nossa cultura é assim. Né? A gente costuma fazer isso, isso e isso. Você topa? E é muito legal estar sempre ali, né? Como é que a gente vai perpetuar? Aí eu queria lançar uma outra pergunta, de repente a Luciana me ajuda também a responder, que é algo que eu tinha uma dúvida assim, em relação também às empresas que eu passei. Muitas vezes a alta liderança ela está muito consciente, e é maravilhoso, né? Ou é presidente, ou é diretor, ou é um gerente. Só que ali fica aqui. Né? Aí a média liderança tem mais ou menos, né, essa compatibilidade e não consegue colocar na fase concreta, ali no processo concreto. E, às vezes, isso se perde. Como é que funciona para que essa coerência de valores esteja internalizada? Porque a gente sabe que isso é sempre, não é uma vez por ano que tem que ter um processo de desenvolvimento humano de líderes. Porque, gente, quanto que a gente guarda de ensinamento, de conhecimento todo dia no nosso cérebro? Né? E já estão colocando uma plaquinha aqui para a gente finalizar. Mas, Luciana, traz aqui para mim. Já passou, gente? Como assim? Achei que era até 10 horas. Mas me fala, assim, como é que funciona para isso fazer uma parte, né, nessa veia, né, do corpo humano todo dessa empresa? E se você consegue colocar o Zen nas empresas, como é que funciona isso? Existe ainda muita resistência com esse olhar de não, meditação, yoga aqui, não sei o quê? Bom, acho que essa pergunta, na verdade, acho que era para o Ricardo aqui, acho que ele vai ter mais experiência para falar. O Zen Câncer ele é chamado nas empresas em outubro e novembro. Né? Ainda está muito nesse lugar, a gente quer mudar essa imagem, porque a gente quer falar de forma preventiva para os colaboradores sobre a importância do bem-estar, a importância dessas práticas que a gente oferece gratuitamente depois que as pessoas adoeceram. O câncer ele é democrático, ele não escolhe classe social, ele vai pegar do CEO da empresa, né, até o funcionário do chão de fábrica. Mas acho que essa pergunta tem muito a ver com o que o Ricardo falou, que é a cultura da empresa. Então, assim, se existe uma cultura, essa cultura tem que ser passada para todo mundo que entra através de treinamento. Acho que treinamento. Né? Mas, quando você tem uma política definida e clara, e esse era o objetivo desse projeto de campo que a gente fez, e a gente chegou à conclusão que não existe, nessas empresas que responderam, que não existe uma política definida. É caso a caso, vai muito do seu gestor. Se o gestor for bacana, você vai ter um acolhimento bacana. Se você já tem uma relação ruim com o seu gestor, você vai ter uma experiência ainda mais ruim durante o seu... Vocês não encontravam essa política nas empresas? Nenhum gestor falou que tinha uma política definida com relação à oncologia. Você vê a importância desses projetos de vocês, desses grupos, também fazerem essa provocação e entrarem, né? Exatamente. Ricardo, para finalizar, então, por favor, como é que você coloca na prática esses treinamentos diários? Porque eu não sei se só são treinamentos, ou reuniões, ou projetos, como é que isso pode estar junto aí para fazer a empresa fluir, todos fluírem junto? É importante o seguinte: primeiro, você nunca vai estar no ápice da coisa. Não pensa assim, eu estou na régua. Não, gente. É um processo contínuo. Segundo, o processo de comunicação ele é top-down. Você tem que fazer retreinamentos constantes. E você tem que ter as palavras dos principais líderes que são observados. Karina, tem um ponto assim que achei muito bacana no seu comentário, que o ego, né, que a gente está falando, e o ego está correto, o ego atrapalha demais. Uma das soluções que, trocando experiências em grupos, principalmente dentro da Anfávia, né, que a gente descobriu, quando você tem... E é engraçado isso daí. Quando você tem um processo sucessório para todas as posições, você derruba o ego.
E a hora que você derruba o ego, que o cara fala, você não é Deus, você não é soberano, você não está aqui para reinar, você consegue contaminar de forma positiva a pessoa, que ela cai em si e fala o seguinte: ei, eu estou nesta posição no qual minhas rules and responsibilities me exigem tomar as decisões. No entanto, eu sou um salvaguardador da cultura corporativa e eu tenho que observar o que está acontecendo e eu tenho que conduzir o tema para um comitê e no comitê eu tenho que expor e o comitê me ajuda a dar a devolutiva e continuar aperfeiçoando. Não existe régua para cima. O que existe é consciência que você tem seres humanos dentro da empresa. Segundo, a partir do momento que você tem um regramento de que não existe Deus e que todo mundo faz parte do todo, você quebra este comando de medo de que você vai mandar embora. Você não manda embora ninguém. Dentro da minha empresa, para você mandar embora, vai para um comitê. E que é muito bem regrado, assim, todo mundo conhece, sabe, o passo a passo. Então, isto é importante nesse momento. Com certeza. Só para finalizar, que eu não terminei o livro do Bob Chapman, mas a ideia central era o seguinte: era um homem que a família dele tinha uma empresa e ele foi sucessor, e ele começou a ver o processo de adoecimento dessa empresa ao longo dos anos, porque era a coisa do lucro, era indústria, enfim. Ele começou a conhecer as pessoas que trabalhavam na empresa, desde o chão de fábrica, todo mundo, e começou a conhecer as histórias dessas pessoas. E aí ele começou a se tornar ativista, porque ele chegou num momento que ele pensou assim: quando você vai casar um filho, né, uma filha, você vai entregar a filha, né, para o futuro marido, você fala assim: cuida da minha filha, né, eu quero que você faça ela feliz, né, que vocês se façam felizes. E aí ele trouxe isso para dentro da empresa. Que empresa que você entregaria ao teu filho e falaria para o presidente, para o dono, para o fundador, para todo mundo: cuida do meu filho. Porque o seu filho, ele pode estar trabalhando numa empresa que eu acho que você vai querer que ele seja bem cuidado. Então, isso quebra muito, às vezes, um argumento das empresas assim: mas eu não sou um cuidador, eu estou aqui para trabalhar. Não é isso. Está tudo junto. A gente não está mais dividindo as coisas, né? Então, que empresa que eu entregaria o meu filho para trabalhar, não é isso? Gente, eu quero agradecer muito vocês. Gente, uma salva de palmas para essa mesa linda. Eu quero agradecer a vocês, nossos convidados, né, vocês que participaram aqui no presencial. Eu notei que vocês estavam muito interagindo aqui com a gente, com os olhinhos, perguntando, né, sentindo. Todo mundo que está no online também, muito obrigada por terem participado ativamente aqui, mandando as perguntas. E eu gostaria de dar um recadinho. Eu espero que vocês continuem acompanhando o podcast do Movimento, do TJCC, o TJCC no ar pelo Spotify e YouTube. E o nosso painel fica por aqui. As próximas discussões começam daqui a pouquinho. E aproveitem para visitar a área dos estandes e também para participar da gamificação e atividades do Congresso. Muito obrigada, gente. Até mais.